Então, qualquer coisa, vocês me interrompem durante a aula para dúvidas. Está todo mundo vendo a tela aqui? Estamos. Legal. Então, vamos continuar com a discussão do Hamiltoniano. Então, a continuação da discussão da aula passada, né? Então, só para lembrar, a gente tinha escrito uma Hamiltoniana para a interação do campo eletromagnético com partículas carregadas, dessa forma aqui. Então, tem o termo de energia cinética das partículas carregadas, né? A gente tinha um termo que dizia respeito a uma integral da energia do campo longitudinal, okay? Mais um termo que diz respeito à quantização do campo eletromagnético. A gente quantizou o campo eletromagnético na aula passada, e a gente fez isso para um modo de polarização só, mas agora eu estou generalizando para mais de um modo de polarização, né? Isso daqui define os modos, né? Esse J é a mesma coisa que especificar um vetor K, e esse epsilon daqui é a polarização. São os modos de polarização, né? E o fato de que a gente tem um número discreto de modos, né? A gente tem, ao invés de ter um contínuo, a gente tem um discreto, a gente está implicitamente trabalhando dentro de uma cavidade, né? Então, tem condições de contorno, que o campo vai a zero nas extremidades dessas condições de contorno. Então, o campo ele tem que ir a zero aqui dentro. Ele pode ter oscilações desse tipo, né? Mais ou menos como se fosse uma onda numa corda fixa, né? E aí a gente viu que os vários modos do campo eletromagnético correspondem a osciladores harmônicos quânticos independentes, né? Alguma dúvida aqui, gente? A gente também chegou a ver o campo elétrico. Só o último termo, que é a quantização do campo eletromagnético, e aquele outro termo que tem o campo elétrico ali paralelo, longitudinal também? Não, ele está fora. Esse cara daqui, ele é correspondente à interação de Coulomb. Então, esse cara ele é um campo estático, ele não é um campo dinâmico. Ele está sempre lá. É como se fosse uma carga, né? Uma carga elétrica irradiando linhas de campo radialmente, né? Claro que a gente pode generalizar isso aqui para uma densidade de cargas e fazer uma integral sobre essa densidade de cargas. Mas para uma carga pontual, esse cara daqui ele está constante lá. Ele vai fazer parte da Hamiltoniana do átomo, mas ele não é um grau de liberdade dinâmico, ele não é um campo dinâmico. Então, a gente não pode associar fótons a ele diretamente. Foi até a gente discutiu um pouco isso com o Rafael, que ele perguntou na aula passada. Beleza. Esse cara daqui vai corresponder a essa interação de Coulomb, né? É porque a gente não está fazendo teoria quântica de campos relativística na sua totalidade, né? Porque, bom, que nem eu falei na aula passada, muito em breve, né? Esse carinha daqui, a gente também pode associar a ele um fóton, mas aí a gente tem que começar a falar desses diagramas de Feynman aqui, né? Então, basicamente, eu tenho uma carga com momento P1, uma carga com momento P2, e aí elas sofrem um espalhamento, né? E esse processo aqui de espalhamento pode ser visto como uma troca de um fóton virtual
onde virtual significa só que eu tenho que somar sobre todas as energias possíveis desse cara. Isso daqui gera um termo desse tipo aqui. Então, eu também posso entender isso aqui meio como fótons, uma troca de fótons, mas não fótons reais. Isso aqui são fótons reais, são excitações reais do campo eletromagnético, né? Que se eu colocar um detector aqui ou uma partícula que interage com esses fótons, ela vai sentir um efeito devido a esses caras aqui direto. Isso aqui é mais um efeito de duas cargas. Então, essa carga interagindo com essa. Eu não vou tratar isso aqui em detalhes, porque isso aqui é tópico de um outro curso. Então, a gente vai só falar isso daqui, chamar isso de campo longitudinal, um campo de Coulomb, e ele é responsável pela interação de Coulomb entre cargas que estão distantes. Tudo bem? Beleza. Beleza, mas boa pergunta. Então, esse campo elétrico, eu posso escrever ele, né, como sendo uma soma sobre os modos de frequência e polarização. Eu tenho um termo aqui, que é uma amplitude, que eu já vou definir qual é. E aí eu tenho AJ epsilon, né? Isso define o operador de aniquilação do modo J com polarização epsilon, E elevado a menos I ômega J T. Eu usei Mi na aula passada, mas Mi e ômega é a mesma coisa, tá? A menos de um fator de 2π. E esse carinha daqui, eu tenho que somar ele um complexo conjugado, né? O operador hermitiano, né? Quer dizer, o conjugado hermitiano desse termo aqui, que contém um ADAG. E como a gente está dentro de uma cavidade, isso é uma onda estacionária, então eu tenho um termo aqui, seno de casinha. Okay? Então, a gente viu na aula passada, né? Esses KJ são πJ sobre L. Esse ômega J eu posso definir como sendo J π C sobre L, né? E o J é um número inteiro, não nulo. 1, 2, 3, por aí vai. Então, essa foi a quantização do campo eletromagnético, né, numa cavidade. Só uma observação, a gente pode fazer a mesma coisa fora de uma cavidade. Eu também não vou gastar muito tempo com isso, eu vou deixar vocês quantizarem o campo eletromagnético livre, se vocês quiserem. Vocês podem seguir qualquer tratamento, por exemplo, do Scully, que é um dos livros que eu recomendei no primeiro dia. Se a gente for aqui na parte de quantização do campo eletromagnético, ele faz dentro de uma cavidade, então é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então é essa amplitude, né? Assim, a definição desse cara é H cortado vezes a frequência dividido por ε0 vezes o volume da cavidade, raiz quadrada, né? E aí depois ele sugere a mesma coisa em termos de campos livres. Okay? Ele generaliza para várias polarizações aqui, né? E depois ele toma um limite, né, onde esse somatório de modos ele é substituído por um contínuo, por uma integral sobre um contínuo de modos. Tá? Então, a gente pode fazer isso, pode falar sobre a densidade de modos de frequência μ, e no final das contas você vai chegar em expressões que substituem essas somas por integrais. Tá? Então, tem todo um tratamento aqui cuidadoso disso, que quem quiser dar uma olhada, eu acho que vale a pena, é interessante. Então, vou deixar vocês fazerem isso como um exercício. Então, pega a quantização do campo eletromagnético numa cavidade discreta e tenta jogar ela para um contínuo de modos. Tudo bem, gente? Alguma pergunta aqui? Ô, Thiago, uma coisa. Fala aí. Depois de você introduzir aquelas relações de comutação entre o Q e o P,
Você coloca uma dependência, meio que uma dependência temporal junto do AJ e do ADAG-RJ. Essa daqui, você diz? Uhum. Deixa eu ver. Você diz, na aula passada a gente colocou uma dependência temporal. Sim, sim. Acho que sim, mas o que tem? Por que tem esse formato da exponencial de menos I em JT? Espera aí, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, onde eu coloquei isso. Isso vem do fato de que, bom, a gente está quantizando um oscilador harmônico, né? E aí a gente pode olhar para esses operadores A e a Dagger como sendo... Você diz quando eu escrevi isso aqui, né? Deixa eu escrever aqui de novo. Espera aí. Você diz que eu defini na aula passada uma coisa assim, né? Isso daqui era igual a 1 sobre raiz de 2mj. É isso aqui que você está perguntando? É isso. mj, ômega j, qj mais ipj. É porque, bom, em mecânica quântica, esses operadores de criação e aniquilação, eles evoluem dessa forma no tempo, né? Então, a gente pode olhar para eles como sendo, nessa visão de Heisenberg, como sendo um operador. Então, posso definir, por exemplo, o A, né, no instante de tempo t, ele é o A no instante de tempo zero, mas transformado de acordo com esse sanduíche de operadores aqui, onde isso daqui é exponencial de menos I sobre H cortado, A Dagger A, T. Então, no fundo, isso daqui vai acabar virando, né, pelas relações de comutação, isso é uma coisa do tipo E elevado a menos I, ômega T, A de zero, lembra? Mecânica quântica. Uhum. Então, eu acho que vem daí só. Simplesmente definir dessa forma daqui. Bom, esse cara daqui, quando eu escrevo na Hamiltoniana, ele não faz diferença, né? Porque a Hamiltoniana é Q2 mais P2, tirando essas constantes aqui que você tem que ajustar. Mas é esse cara vezes o complexo conjugado dele, né? Então, essa dependência temporal, ela some de qualquer forma quando eu escrevo a Hamiltoniana. Quer dizer, a Hamiltoniana não depende do tempo, né? Mas aqui eu posso definir esse cara daqui como sendo já o A no instante de tempo T qualquer. Não sei se isso responde a pergunta. Ou se... Saquei, saquei. Mas é a mesma coisa, não faz diferença. Não faz diferença. Beleza. Obrigado. No final das contas. Nada, nada. Mais alguma dúvida, gente? Sobre o negócio da aula passada? Bom, beleza. Então, tem essa coisa do contínuo, né? Que eu acho que é bom vocês fazerem. Os livros de ótica quântica todos são meio assim. Eu falei com o Felipe na aula passada, ele falou: eu achei meio acochambrado e tal. É meio acochambrado mesmo. Não tem muita derivação rigorosa disso. Porque quantização, no fundo, isso vem do fato de que o procedimento de quantização não é um procedimento formal. É uma teoria. Então, a gente escreve as equações que governam o sistema. Depois, a gente tem que verificar se essas equações funcionam de fato ou não. A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Mas, assim, essa coisa de quantizar uma cavidade com volume finito e depois passar para o infinito, não contínuo de motos, isso está totalmente bem estabelecido. Isso está tudo bem a gente fazer isso. Vamos olhar mais para os outros termos da Hamiltoniana. Deixa só eu incluir aqui uma... Se a gente tivesse feito só um comentário, né, que eu ia fazer, que eu acabei não fazendo.
né? Como é que ficavam os campos elétricos e magnéticos se eu tivesse feito a quantização no contínuo, ou se eu tivesse feito essa transição para o contínuo desde o início, né? Esse cara daqui, ele agora vai ser uma soma sobre vetores K, não integral, essa soma vira uma integral, né? E a gente tem que somar sobre modos de polarização epsilon. A gente teria I vezes uma amplitude que depende da frequência ômega. E aqui a gente tem polarização epsilon. A da polarização epsilon de vetor de onda K é elevado a I K escalar R, mais o hermitiano conjugado. Okay? Então, isso é uma expansão em ondas planas, né? E o campo magnético tem uma forma similar, está determinado pelas equações de Maxwell. Ele vai ser integral em D3K, soma em epsilon, e vai ter uma quantidade análoga, que é a amplitude do campo magnético, né? Está relacionado com isso aqui também, vezes, aqui a gente vai ter K vetor epsilon, A epsilon, K, elevado a I, K, escalar, mais o hermitiano conjugado. Então, essa é a quantização do campo eletromagnético num contínuo de modos. E esses vetores de polarização, eles satisfazem uma relação que ele é um vetor complexo, né? Que o produto escalar do complexo conjugado por ele vai dar 1. E a gente tem essa relação de que K vetor epsilon conjugado produto escalar K vetor epsilon, isso daqui é igual a K ao quadrado, que por sua vez é ômega ao quadrado sobre C ao quadrado. Então tem essa relação de dispersão aqui, né? E isso daqui você pode ver que de fato tem a ver com as equações de Maxwell. Eu vou ter um vetor K, eu vou ter um vetor epsilon, que é o vetor que é a direção na qual o campo elétrico oscila, é a polarização do campo elétrico, e o campo magnético é na direção K vetor epsilon, que é o produto, né? É um produto vetorial desses dois caras aqui. K vetor epsilon. Então, isso, implicitamente, esses caras são construídos para satisfazer a equação de Maxwell, que o campo magnético ele tem que ser perpendicular à direção de oscilação do campo elétrico a cada instante do tempo. Isso aqui é uma normalização do vetor de polarização. Isso daqui é uma condição que também é imposta pelas equações de Maxwell. Então, são só uma observação que eu queria fazer sobre esse limite do contínuo. Mas eu recomendo vocês tentarem fazer. Assim, só contando uma história básica para vocês, esse negócio do limite para o contínuo não é trivial. Não é trivial. Não é trivial de explicar e não é trivial de entender, né? E é tão não trivial de entender que eu acho que vocês têm que tentar fazer por conta própria, para poder realmente pegar o senso assim, de como é que é o campo eletromagnético quantizado e como é que esse limite no contínuo não é uma coisa tão fácil assim. Eu fui entender isso recentemente, quando eu escrevi um artigo, vou mostrar para vocês aqui. Esse artigo sobre ondas gravitacionais quânticas, né? E eu sempre levei essa coisa do limite para o contínuo meio abanando a mão, assim, vai dar certo o limite para o contínuo, não sei o que e tal. Até que eu escrevi esse artigo e aí um referi encrencou com isso. Ele falou, não, mas o limite para o contínuo não está bem definido, não sei o quê. Então eu tive que parar para pensar e entender isso exatamente no contexto de ondas gravitacionais, que é totalmente análogo a ondas eletromagnéticas, tá? Então, só para dar um gostinho para vocês de como é que é,
A gente tem uma coisa lá que é parecida, você pensa nisso aqui como campo elétrico, né? Só que aqui é o campo gravitacional, mas não faz diferença. Certo? E aí, eu fiz o inverso, né? Eu assumi que ele era um contínuo de modos, então eu tinha essa soma aqui, D3K, né? Tem uma coisa aqui que é tipo uma amplitude do campo gravitacional, isso daqui seria o análogo dessa amplitude do campo elétrico aqui, ou melhor, essa daqui no limite do contínuo, né? Seria o análogo desse cara daqui. E aí aqui a gente tem um vetor de polarização, que é esse E lambda IJ, né? No caso gravitacional é mais complicado, porque ele tem mais índices, ele carrega mais, porque o campo gravitacional é um tensor, ele não é um vetor. Ele tem spin 2, o campo eletromagnético tem spin 1, ele é um tensor, ele é um vetor, então é mais simples, né? Mais esse hermitiano conjugado aqui. E esses operadores B, né, de aniquilação e de criação, que estão contidos aqui dentro, satisfazem exatamente as relações de comutação que a gente impôs, né, para a quantização, é um conjunto de osciladores harmônicos. Okay? A gente faz uma série de aproximações, parari, parará, e aqui eu queria passar por um discreto de modos, porque é mais fácil fazer a conta quando você tem um conjunto discreto de modos. Então, esse parágrafo aqui contém, né, em detalhes essa transição do contínuo para o discreto. E você tem que prestar atenção nas unidades das quantidades, né? Por exemplo, esse campo, essa amplitude do campo, ele tem dimensão em unidades naturais, né, de comprimento elevado a 3 meios. E esse D3K, ele tem comprimento, ele tem dimensão de L elevado a menos 3. Então, tem uma sutileza aqui, né, que você tem que introduzir esse operador B fresco aqui, em termos de um novo operador B, que contém um fator de correção que é dado por um volume de quantização, que é como se fosse o volume da cavidade na qual você está quantizando o seu campo, entendeu? Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui é para o campo gravitacional, mas é totalmente análogo para o caso eletromagnético, né? E o volume, o elemento de volume, D3K, ele vira 1 sobre o volume de quantização que você introduziu, né? Esse volume de quantização é o volume da cavidade que você está assumindo. E aí você faz essa análise dimensional aqui, né? Transforma essa integral numa soma e fica tudo bem. E é rigoroso e você pode fazer o caminho inverso depois e tudo mais. E esse volume de quantização ele tem que sumir toda vez que você calcular uma coisa física, ele não pode aparecer lá. A não ser que você tenha uma cavidade de verdade, aí você esteja interessado de fato no campo dentro da cavidade. Então, com essa informação aqui, eu vou deixar vocês tentarem fazer o exercício análogo, para vocês tentarem se forçar a entender esse negócio para o caso eletromagnético. Tá? Então, você vai ter que prestar atenção nas dimensões que carregam, né, nessas dimensões aqui, né? Porque, claro, porque olha só, aqui é uma soma, né? Faz sentido, porque quando eu somo, eu não tenho isso aqui já tem dimensão de campo elétrico, né? E esse operador A aqui, ele é adimensional, tá certo? Aqui, eu estou integrando sobre esse D3K aqui, sobre esse elemento de volume infinitesimal no espaço de Fourier, né? Então, esse cara daqui, ele vai ter que carregar dimensões de densidade no espaço de Fourier. E uma densidade no espaço de Fourier é tipo 1 sobre volume, porque é o espaço recíproco. Enfim, eu vou deixar vocês pensarem sobre isso, tá? Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar mais a respeito. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Mas não deixem de pensar nisso, por favor. Porque aí vocês vão realmente entender essa transição do contínuo para o discreto. Então, vamos falar sobre a hamiltoniana dos campos materiais, dos campos materiais, da matéria, né? Então, na nossa hamiltoniana aqui, eu tinha escrito, né, esse termo aqui, que é a energia cinética dos átomos, né? Ou partículas carregadas interagindo com o campo eletromagnético. Isso daqui é um termo que eu vou falar que está contido dentro da hamiltoniana de matéria. Tá? Então, eu vou usar esse símbolo aqui de contido. Quem que é a hamiltoniana da matéria? Então,
A hamiltoniana da matéria vai ser o meio de m alfa d alfa ao quadrado, mais outros termos que dizem respeito ao spin. A gente já vai falar sobre isso. Mas se a gente lembrar lá de mecânica analítica, né? Uma carga interagindo com o campo eletromagnético, né? Ela é tal que o momento canonicamente conjugado, né? O momento canônico associado a ela, está relacionado com a velocidade e com o potencial vetor. Dessa forma daqui. Ó. Então, esse termo daqui, ele vira uma coisa do tipo uma soma. Vai ter uma soma aqui. Uma soma sobre todas as partículas. 1 sobre 2m alfa. Aqui eu vou ter o momento canônico menos as cargas, que é alfa. O potencial vetor, avaliado na posição da partícula R alfa, elevado ao quadrado. Então, esse termo aqui vira esse termo aqui. Okay? Mais a parte de spin. Eu vou começar discutindo a parte do spin, tá? Que a gente não vai falar muito sobre ela agora, então eu vou só introduzir ela, mas a gente vai precisar dela depois. Muitos de vocês já viram esse termo. Esse termo ele vai ser menos uma constante G alfa. Eu vou ter a carga Q alfa divididos por 2 vezes a massa M alfa. E eu vou ter o spin da partícula alfa, produto escalar, o campo magnético avaliado em R. Então, esse termo aqui é o termo de spin. Né? Juntos, esses termos aqui, isso daqui é o momento magnético da partícula alfa, isso daqui é o campo magnético que a partícula alfa sente. Então, esse termo é do tipo μ escalar B. É um momento magnético na presença do campo magnético. Né? Ele tem essa tendência de fazer o spin alinhar, né, com o campo magnético, né, porque isso aqui, lembrando, né, isso aqui vai ser do tipo módulo de μ vezes módulo de B vezes o seno, né, vezes o cosseno, perdão, do ângulo entre eles. Certo? Então, se eu tenho aqui o campo magnético B, e se eu tenho aqui um vetor μ, isso daqui é o ângulo entre eles. Certo? Então, o cosseno, né, desse ângulo aqui faz um gráfico assim. Então, a gente vê que isso aqui é menos, né? Então, sinal menos aqui. Então, esse sinal menos joga esse potencial para baixo. Então, o potencial é assim. Okay? Então, eles querem ter ângulo zero, né? Isso daqui é um mínimo do potencial. É um mínimo, é um ponto de equilíbrio estável. Isso aqui é um ponto de equilíbrio instável, né? Quando eles têm ângulo π. Então, quando o campo magnético e o momento magnético estão antiparalelos, né? Qualquer perturbação faz com que ele caia ou para cá ou para cá. Né? Aqui é um ângulo 2π. E aqui é um ângulo zero. O ângulo 2π e o ângulo zero são degenerados, né? A mesma coisa. Então, a tendência desse momento magnético é alinhar com esse campo. Então, essa parte da hamiltoniana ela é importante. É o que está por trás de coisas do tipo experimento de Stern-Gerlach, ressonância magnética nuclear, interações entre spins, né? São coisas que são importantes, a gente vai ver depois.
e por aí vai. Okay? Mas a gente colocou esse termo meio ad hoc, né? Meio ad hoc. Ad hoc é quando você bota alguma coisa à força, assim. A gente não tirou esse termo de lugar nenhum. Então, a gente só assumiu que ele existe. Tá? Mas quem tiver interesse, quem for estudar teoria quântica de campos, no nível de teoria quântica de campos relativística, no nível de rigor um pouco mais profundo do que a gente está, do que a gente precisa nesse curso, né? Vocês vão ver que isso daqui vem do limite não relativístico da equação de Dirac. Então, esse termo daqui, eu vou assumir ele ao longo desse curso. Ele existe, ele está lá. E ele vem da equação de Dirac, basicamente. Do limite não relativístico da equação de Dirac. Alguma dúvida, gente, sobre esse pedaço da Hamiltoniana? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se a gente considerar a equação de Dirac para o elétron, né? Esse fator G alfa, ele é igual a 2. Tá? Necessariamente. Isso é uma predição da teoria de Dirac. Outras partículas vão ter outros fatores que dependem de outras coisas, mas para o elétron ele é 2. Né? Mas experimentalmente ele não é 2. Ele tem uma correção mais ou menos de 1/1000. Eu não me lembro agora quanto que vale, acho que é... Eu acho que ele é 2 mais alfa sobre 2π ou alguma coisa assim. Isso daqui é basicamente uma correção de ordem 1 em 1000, se não me lembro. Se eu me lembro bem. Não. Mas isso daqui é o momento magnético do elétron, né? A gente pode discutir ele ao longo desse curso, porque isso tem a ver com ótica quântica também. Mas isso daqui vem do fato de que o campo eletromagnético é quantizado e tem flutuações do campo eletromagnético que fazem com que esse momento magnético do elétron daqui ele seja alterado do valor da predição clássica, né, da equação de Dirac. Okay? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho essa conta. A gente também não vai fazer essa conta, mas só para efeitos de cultura geral. Acho que é importante vocês saberem disso. Em algum lugar aqui a gente tem essa conta. Isso aqui é um livro de teoria quântica de campos. Nesse livro de teoria quântica de campos, ele deriva bastante rigoroso, né, o momento magnético do elétron. Então tem essa conta do Dirac, que, enfim, a gente não vai precisar olhar em detalhes agora, mas ele chega nessa coisa aqui que é B escalar L mais 2 vezes o spin S. Está aqui o fator 2 que eu estava falando para vocês. E depois, né, você tem que fazer teoria quântica de campos, né, para calcular a primeira correção relativística para esse momento giromagnético do elétron, né, e ele leva em consideração esses termos de fótons virtuais aqui. É uma conta relativamente grande, né? É tão grande que o livro nem faz a conta direito, ele só... Ó, a correção é alfa sobre 2π, de fato. Ele só vai ignorando vários termos. Tá? Mas isso daqui é um capítulo importante na história da física, né? Que fala para a gente o seguinte: olha, a gente tem uma Hamiltoniana de um sistema de física atômica, né, que é um elétron no campo magnético, basicamente, né, e a interação dessa Hamiltoniana com o campo eletromagnético é sensível à física da quantização do campo eletromagnético. Então, eu tenho que levar em consideração flutuações quânticas no campo eletromagnético, e essas flutuações quânticas renormalizam a Hamiltoniana do sistema atômico. Elas mudam os parâmetros ligeiramente, né? No caso, mudam esse G, mudam ligeiramente os parâmetros que governam a dinâmica do sistema, do campo eletromagnético, da interação do spin com esse campo eletromagnético.
Tá? Então, esse é um episódio importante na história da física, que tem a ver com ótica quântica. Né? E, bom, a primeira pessoa que calculou isso foi o Schwinger, né? Depois o Tomonaga e o Feynman, e é essencialmente por isso que eles ganharam o prêmio Nobel, por calcular essa correção. E por mostrar como fazer isso, enfim. Alguma dúvida sobre essa parte, gente? Então, nesse curso a gente vai assumir essa hamiltoniana aqui, tá? Vou assumir que ela é verdade. Vou assumir a DOC. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Beleza. Podem perguntar, gente, se vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida. Né? Então, essa é a parte de spin. O spin está coberto e a gente vai assumir que ela existe. Agora tem essa parte aqui da energia cinética, que depende do momento canônico, menos um termo que depende do potencial vetor. Então, vou gastar um tempo discutindo agora esse pedaço da hamiltoniana. Então, vamos discutir o termo soma em alfa, 1 sobre 2m alfa, p alfa, menos. Tiago, por que essa parte do spin não estava antes, lá na primeira hamiltoniana que você escreveu? Porque você tem que colocar ela à força nessa hamiltoniana. Bom, ela estava, eu só não escrevi ela. Mas eu só tinha escrito isso daqui, né? Essa parte de matéria. Mas é porque, classicamente, não tem como você obter uma interação de spin com campo magnético, porque classicamente não existe spin. E a gente estava implicitamente pensando na hamiltoniana clássica do campo eletromagnético interagindo com cargas. Né? Então, tá bom. Então, essa parte de spin, se eu quiser ter ela, né, eu tenho que escrever ela à força ou eu tenho que obter ela da equação de Dirac. Então, eu tô só falando para vocês aqui. A gente está fazendo um passeio pela hamiltoniana completa que a gente vai usar ao longo do curso. Beleza. Então, não é nada formal, entendeu? Eu não estou derivando a hamiltoniana, estou mostrando os termos que a gente vai considerar. Um dos termos que a gente tem que considerar é esse cara daqui. Da onde que ele vem? Bom, tem duas formas de você ver de onde ele vem. Uma forma é você é o Stern e o Gerlach, você não sabe nada sobre isso e aí você joga elétrons na presença de um campo magnético, né? Um campo magnético que tem um gradiente não nulo, né? Isso é importante, né? E aí você vê que esse carinha daqui ele sofre um desvio dependendo de um estado de spin da partícula. Você descobre o spin e aí você fala, tem que ser, então, uma coisa dessa forma daqui. Faz sentido? Então, essa é a forma experimental. Essa é a forma experimental, tipo, sei lá, cientistas do século XX não sabiam da existência do spin, até que veio Stern e Gerlach que falou, não, gente, olha só, uma partícula carregada na presença de um campo magnético sofre essa interação aqui porque a gente viu no nosso experimento. Então, a gente tem que adicionar ela. Então, essa é uma forma de você adicionar esse termo. Você tem que botar a força lá na descrição. Ele não vem de lugar nenhum. Mas na tradição de unificar as coisas, o Dirac descobriu que esse termo pode vir de uma teoria relativística do elétron, onde você assume nada além de uma equação relativística que descreve o elétron como um campo. Né? Então, tem essas duas maneiras complementares, uma completamente teórica e uma completamente experimental de olhar para isso. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa sobre isso, Tati. Porque... Não, beleza, valeu. É isso que eu tenho para falar. Assim, é bom vocês perguntarem isso, gente, porque isso, no final das contas, isso está profundamente enraizado na diferença entre física e matemática. E eu gosto de falar isso, eu gosto de dar ênfase nisso. Que física é diferente de matemática. Em matemática, você começa de uma série de axiomas e você vai vendo as consequências desses axiomas e vai derivando teoremas e eles são sólidos e, pela lógica, só tem um jeito de ser.
Em física, não. Em física, não tem como você chegar de princípios puramente matemáticos, né? Pelo menos não no início, né? E, através de lógica e derivação matemática, chegar formalmente no hamiltoniano que descreve a natureza. Você tem que fazer experimentos, você tem que botar o elétron com uma carguinha, né? Uma carguinha elétrica de testes num campo magnético e rodar esses experimentos várias vezes, e aí você vai mapeando qual é a dinâmica do sistema, né? E você vai mapeando que ela pode ser expressa por tal hamiltoniano. Analogamente, você não tem como provar matematicamente que o campo eletromagnético tem que ser quantizado dessa forma que a gente fez. Não existe isso. Não tem um procedimento formal de quantização, né? Do qual eu começo com uma teoria clássica que eu conheço, tipo o eletromagnetismo de Maxwell, e aí eu aplico esse formalismo de quantização e aí sai do outro lado uma versão quântica daquela teoria. Não só isso não existe, como isso não faria o menor sentido, porque a mecânica quântica é supostamente a teoria mais fundamental. Então não tem como você, da teoria menos fundamental, que é a mecânica clássica, ou a eletrodinâmica clássica, ter um procedimento formal que faz o caminho inverso, sabe? Ela contém menos coisas, menos informação do que a teoria quântica. Então é meio que obter uma teoria quântica é meio que tatear no escuro. Então você está meio que vendado e dentro de um prédio, encostando nas coisas, batendo e, opa, tem esse termo aqui, ó, tem que incluir esse termo de spin na minha hamiltoniana, porque esse experimento diz que tem. Eu acabei de derramar uma quantidade considerável de café em cima do meu computador, isso foi estúpido. Então, essa é uma diferença fundamental entre física e matemática, que as pessoas geralmente não gostam. Não sei, pelo menos os alunos não gostam, mas é um fato. Você tem que... Eu não estou falando que a física não é formal, não. Só estou falando que ela é menos formal do que a matemática e que tem tem esse craft work, né, digamos assim, tem esse artesanato de você encontrar as leis da natureza que descrevem tudo de uma maneira consistente com os experimentos, né? A mesma coisa aconteceu com Einstein, né? O Einstein, quando ele escreveu as equações de Einstein, né, ele sabia, por argumentos de física, né, uma coisa do tipo curvatura do espaço-tempo determinada por densidade e energia da matéria. Ele chegou nisso por raciocínios físicos, né? Mas qual quantidade que depende é uma função da curvatura, né? Vai ser determinado pela energia, né? Então, qual é essa função? E qual é a função da energia que vai ser determinada, que vai determinar essa função da curvatura? Então, tem uma margem, a princípio, para tentativa e erro aí, né? O legal é que depois que você aprende, seja por experimentos ou seja por tentativa e erro, geralmente você vê que não tinha muito como ser diferente. Meio que estava lá o tempo todo, só podia ser de uma forma possível, porque é a única forma consistente com outros princípios da natureza que você já conhecia ou com os resultados de experimentos que você já conhecia. Então, só tem um jeito de fazer isso, né? A mesma coisa acontece em eletrodinâmica quântica. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, tem esse termo aqui, né, e a gente vai discutir um pouco esse termo agora. Então, tem essa parte aqui, que é o momento canonicamente associado ao campo eletromagnético e uma carga. Então, para quem fez mecânica analítica, vai lembrar desse momento canonicamente conjugado. Ele vem das equações de movimento, né, de uma partícula carregada no campo eletromagnético. Mas eu fiz aqui umas notas já bem antigas sobre isso,
que eu chamo de notas sobre derivadas covariantes em teorias de gauge, mas enfim, isso é só name dropping, né? Mas a minha ideia aqui era mais lembrar por um caminho rápido, fácil, direto e melhor, um caminho que só use coisas que eu posso medir em laboratório, né, relacionado a quantidades experimentais, para justificar essa hamiltoniana aqui de cargas no campo eletromagnético. É uma coisa que eu sempre esquecia de onde veio, e aí eu resolvi fazer isso e eu nunca mais esqueci. Então, eu vou passar tudo isso para vocês depois, para vocês inspecionarem com cuidado e abrirem as contas. Tem várias contas implícitas aqui, mas elas estão guiadas aqui nesse documento de 6 páginas que eu escrevi há um tempo atrás, 2016. Então, eu vou passar isso para vocês lá no grupo depois, tá? Meio como notas de aula. E aí eu aprecio também o feedback, porque pode ser que tenham pequenos erros que tenham passado, então se vocês puderem conferir e abrir as contas, vai ser ótimo. Então, a gente começa com essas definições de campo elétrico magnético em termos dos potenciais, né? Tem a força de Lorentz, que é um fato empírico, né? Se eu colocar carguinhas de teste na presença de um campo elétrico e de um campo magnético, elas vão se mover segundo a lei de Newton e segundo uma força dessa forma daqui, V vetor B mais vezes o campo elétrico, né? Bom, aí tem toda uma coisinha aqui relacionada a esse tensor eletromagnético. Tá bom, Vitória, manda por e-mail também. Mas entra no grupo se você não tiver, por favor, porque é uma forma fácil da gente se comunicar. Então, tem tudo isso aqui, blá, 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 depois vocês podem dar uma olhada, né? Isso aqui é só para derivar a forma covariante da força de Lorentz, que eu vou usar depois para derivar a forma da interação do campo eletromagnético com uma carga. Tá? Então, tudo isso é para derivar essa lagrangiana aqui de uma carga na presença de um campo eletromagnético, né? E daqui a gente consegue ver que o momento o momento associado canônico a essa lagrangiana, né, é a derivada parcial da lagrangiana em relação à velocidade, ela é dada por isso daqui. Basta derivar esse carinha aqui. Okay? E aí, substituindo na hamiltoniana, a gente chega nessa parte aqui. Okay? Então, a gente vai usar isso. Nessas notas eu vou além, depois eu falo sobre a versão quântica disso, blá, blá, blá. Quem quiser olhar, tudo bem. Depois tem essa parte aqui de monopolos magnéticos, que não é muito útil para a gente agora, mas eu vou mandar para vocês. Acho que alguns de vocês já devem até ter essas anotações aqui. Mas o importante é chegar até aqui, tá? Quem não está confortável, quem não lembra, está explicadinho aqui de uma maneira bem... É o caminho mais curto que eu conheço. Então, a gente tem essa hamiltoniana aqui, né? E essa hamiltoniana ela vai gerar vários termos, né? Que na linguagem do livro do Cohen-Tanudi ele chama de termos de interação. Né? Eu vou chamar isso aqui de... Bom, a gente vai ter vários termos que saem daqui, né? Quando eu tomar esse quadrado. Né? Vai ter um termo que é 1 sobre 2m alfa P alfa quadrado. Esse é um termo de energia cinética livre da partícula. Aí eu vou ter outros termos. Né? Por exemplo, eu vou ter um termo aqui que é da forma menos uma soma em alfa que é alfa sobre m alfa. E aqui eu vou ter P alfa escalar de R alfa. E aqui eu vou ter um outro termo que é da forma soma em alfa, que é alfa quadrado sobre
2m alfa ao quadrado, que é um termo quadrático do potencial vetor ao quadrado, né? Esse potencial vetor, claro, é sempre o potencial vetor transverso, né? Não longitudinal. Tudo bem, gente? Eu só elevei esse carinha ao quadrado. Então, tem esses três termos aqui dentro. Então, agora a gente vai fazer o que o pessoal chama de aproximação de comprimento de onda longo. Que diz o seguinte: essa aproximação, ela diz que no tamanho, né, se eu comparar o tamanho das partículas, né, ou o tamanho do qual da região na qual a partícula se movimenta, em comparação ao comprimento de onda do campo eletromagnético associado a esse potencial vetor aqui, né, nesse long wavelength approximation, isso aqui é muito maior do que a região onde a minha partícula vai se movimentar. Então, um exemplo disso é no átomo de hidrogênio. Lá no átomo de hidrogênio, o tamanho do átomo é tipicamente da ordem de 0,053 nanômetros, né, 0,5 angstrom, né? E o comprimento de onda da radiação relevante é da ordem de 100 nanômetros. Então, por exemplo, se eu quiser causar uma transição entre o nível 1s e o nível 2s no átomo de hidrogênio, eu tenho que mandar luz ultravioleta, que tipicamente é da ordem de 100 nanômetros de comprimento de onda. Então, lá a gente tem essa aproximação satisfeita, né? Em física atômica, em geral, a gente vai ter essa aproximação satisfeita. Então, fisicamente, isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que eu vou ter um campo oscilando, eu vou ter uma partícula. Ai, raio de aproximação. Espera aí. Eu vou ter um campo oscilando, eu vou ter uma partícula aqui. E se eu fizer um zoom nessa área daqui, isso daqui vai se parecer com um campo constante e a partícula vai estar na presença desse campo constante. Ou seja, não é um campo constante no tempo, né? Mas é um campo constante no espaço, essa aproximação. Então, isso é importante, falar que isso daqui é a variação espacial. Então, essencialmente, o que está acontecendo é que o campo ele varia no tempo, mas ele não varia no espaço. Certo? Isso é a mesma coisa que dizer que K, o vetor K, associado à minha onda eletromagnética, vezes o tamanho do átomo, a região na qual o elétron pode se mover, é muito menor do que 1. Que no fundo, quando eu tiver o campo quantizado, E elevado a I, K escalar R, é a mesma coisa que substituir isso daqui por 1. Porque isso daqui é muito menor do que 1. Essa parte aqui é muito menor do que 1. Então, isso daqui é aproximadamente E elevado a I vezes uma coisa muito pequena, muito próxima de zero, que é aproximadamente 1. Bem? Então, esse é fisicamente o Long Wavelength Approximation, que todo mundo faz em ótica quântica e física atômica, e a gente vai seguir. Alguma dúvida sobre essa aproximação, gente? Ela faz sentido para todo mundo? Estou falando que o gradiente espacial da onda eletromagnética para as escalas relevantes é negligenciável. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, pode falar.
Isso daqui se traduz, no nosso contexto, para isso daqui, olha. Eu posso substituir o campo avaliado na posição da minha partícula alfa, R alfa, eu posso aproximar isso como sendo o campo avaliado no núcleo, por exemplo, do átomo, numa posição constante, onde esse R0 aqui é, por exemplo, a posição do núcleo. Então, a nossa hamiltoniana de interação ela tem dois termos agora. Eu vou chamar de hamiltoniana de interação, só para chamar de alguma coisa. Mas o que eu quero dizer com isso é essa parte aqui. Isso aqui é a hamiltoniana de interação. Então, a nossa hamiltoniana de interação ela vai ter dois termos. Um vai ser menos Q alfa sobre M alfa. Claro que eu tenho que somar sobre alfa. Eu vou ter P escalar A avaliado em R0 mais Q alfa quadrado sobre 2M alfa A ao quadrado avaliado em R0. Essa equação aqui é consideravelmente mais simples, certo? Porque antes, se eu não fizer essa aproximação, vai aparecer um E elevado a I K escalar R alfa dentro da minha hamiltoniana. E isso vai completamente sujar, entre aspas, né? Desse operador R alfa, o meu operador de campo. Então, ele vai depender, né? O meu campo ele vai depender da posição de cada partícula. Ele vai ser um cálculo, a gente não vai conseguir fazer conta nenhuma. Então, é muito conveniente que essa aproximação vale, porque isso permite a gente fazer um monte de contas em física atômica. Se não fosse ela, a gente estaria em apuros. Ok? Além disso, né, essa aproximação permite a gente... Vou botar uma chave aqui só para... Essa aproximação ela permite a gente falar sobre esse termo aqui um pouco mais. Né? Geralmente, esse termo ele é considerado negligenciável. Por quê? Porque muitas pessoas dão esse argumento, né? Ele é quadrático. No campo. Se o campo for pequeno, então isso daqui vai a zero. Né? Esse é um argumento. Mas com essa aproximação de comprimentos de onda muito grandes, né? Isso daqui é um termo constante. Que do ponto de vista do átomo, né, se eu estiver falando de transições atômicas, né, da interação da radiação com a matéria, né, quando é que um elétron pode pular de um nível eletrônico para outro, né, esse termo constante ele não tem como ele causar uma transição. Em outras palavras, os elementos de matriz de transição, vou escrever aqui em detalhes, se eu tiver uma coisa do tipo A2 de R0, eu posso chamar isso aqui de A2 avaliado em zero, só para simplificar.
os elementos de transição, onde isso daqui são estados eletrônicos. Isso daqui é um operador que, do ponto de vista do elétron, é constante, porque ele só atua no campo eletromagnético. Só diz respeito, os únicos operadores que tem aqui dentro são os operadores de criação e aniquilação do campo eletromagnético. Então, isso daqui é proporcional a isso daqui. E, por sua vez, é zero, porque esses são estados ortogonais. Então, ele não causa transições. Então, esse é um outro argumento para a gente ignorar esse termo daqui. Negligenciar ele. Tá? Depois eu vou... Thiago, Fala, Igor. você está considerando que o núcleo fica parado, né? Eu estou considerando sempre que o núcleo está parado. Você pode sempre fazer isso? Quando eu estou lidando com átomos, eu posso sempre fazer isso. Quando eu estou falando de moléculas, né, tem essas aproximações de Born-Oppenheimer, né? Lá é um pouco mais delicado quando você pode fazer isso. Mas aqui a gente vai assumir, a gente está querendo estudar a coisa mais simples, que é um campo eletromagnético interagindo com um átomo. Então a gente vai considerar que a gente pode se colocar no referencial do núcleo, né? E o núcleo é muito mais pesado do que o elétron, então tudo bem, a gente pode sempre falar que a gente está sentado no núcleo olhando o elétron se movimentar em volta do núcleo. Tudo bem? Beleza. Valeu. Obrigado pela pergunta. Então, esse carinha aqui, a gente vai ignorar ele baseado nesses argumentos, né? Tem um outro argumento que eu vou indicar para vocês depois. Tem mais duas formas de ver isso, mas eu vou continuar e aí daqui a pouco a gente vê, tá? Mas, assim, no final das contas, esse termo aqui ele é ignorável. Esse carinha daqui vai ser mandado embora das nossas contas. Por causa disso. Seja por uma aproximação de campo fraco, ou seja porque ele não induz transições. Okay? A gente vai ignorar ele. Agora tem o outro termo, que é o termo que é o chamado termo de dipolo, né? Que é esse cara daqui. Esse termo ele tem a forma P escalar A. Bom, quanticamente eu tenho que levar em consideração P escalar A mais A escalar P, né? Porque esses caras são operadores. Mas tudo bem, isso daqui eu posso escrever, eu vou mostrar para vocês que eu posso escrever como sendo P escalar A, de qualquer forma. Isso daqui eu posso escrever como sendo 2 vezes P escalar A mais o comutador, né? Ou seja, A escalar P menos P escalar A. Então, isso daqui é 2 vezes P escalar A mais o comutador de A com P. E aí eu posso aplicar esse comutador aqui numa função de onda de teste. Posso falar aqui A escalar P aplicado em psi. Isso daqui é um estado quântico qualquer. É uma função de teste. E aí uma continha simples, né, vai mostrar para a gente que esse termo é zero. Isso daqui vai ser, então, A escalar P aplicado em psi menos P escalar A aplicado em psi. Isso daqui vai ser A escalar menos IH cortado divergente de psi. Perdão, gradiente de psi, né?
vetor, menos P escalar, não, perdão, menos IH cortado. Momento, né? Nabla, operador laplaciano. Laplaciano não, operador Nabla, perdão. Escalar A aplicado em psi. Então, aqui eu tenho menos IH cortado A escalar Nabla psi mais IH cortado divergente de A vezes psi mais IH cortado A escalar Nabla aplicado em psi. Então, estou aplicando a regra do produto aqui. Né? Esse termo é menos IH cortado A escalar Nabla psi, e esse termo é mais IH cortado A escalar Nabla psi, então esse termo mata esse. E aí a gente fica com IH cortado divergente de A vezes psi. Só que esse divergente de A ele tem que ser igual a zero, porque a gente está trabalhando no gauge de Coulomb. O gauge de Coulomb é aquele para o qual o divergente do potencial vetor é zero. Então, quanticamente, até agora eu estava pensando classicamente, mas quanticamente eu posso, então, jogar isso aqui para zero. Porque isso é verdade para qualquer função de onda que eu quiser. Então, por uma particularidade desse caso, eu posso somar esses caras aqui, né, em 2 vezes P escalar. Então, tem esse termo aí, P escalar A, que é o chamado termo de polo, né? Então, a hamiltoniana de interação, como a gente tinha chamado antes, essa hamiltoniana aqui, ela é da forma menos uma soma em alfa, P escalar A, R alfa, aplicado em zero. E aí tem esse pré-fator aqui de Q sobre alfa M alfa, que é alfa sobre M alfa. Okay? Então, como é que a gente trabalha com esse hamiltoniano? Tem várias formas de ver isso. Então, a forma mais simples de tratar esse hamiltoniano aqui, que não é a mais completa, mas que dá uma boa ideia do que vai acontecer, é o que eu vou mostrar para vocês agora, o tratamento mais simples que dá para fazer. É a gente lembrar que em mecânica quântica a gente só está interessado em elementos de matriz de transição. Por exemplo, se a gente lembrar da regra de ouro de Fermi, quando você quer estudar a taxa de transição, né, de um elétron num átomo de um nível para o outro, né, a gente está interessado em saber coisas do tipo o elemento de matriz do nível 1 para o nível 2 dessa hamiltoniana de interação aqui. Né? Isso em teoria de perturbações, por exemplo. E esse carinho,
ele vai ter a seguinte forma, né? Ele vai ser a carga do elétron sobre a massa. Eu vou ter uma coisa que diz respeito ao campo avaliado em zero, chamar de A0. Está dado por isso aqui. E aí, a única parte que interessa para a gente é esse elemento de matriz aqui. P elevado a I, K escalar R. 1. Bom, isso daqui vale 1, né? Isso vem desse campo aqui, né? Bom, estou falando que isso vale... Estou relembrando que a gente assume essa aproximação de comprimento de onda longo. Então, isso daqui pode ser escrito como sendo Q sobre M. O potencial vetor e o campo elétrico estão ligados por uma derivada temporal, né? Então, isso daqui significa dizer que o campo elétrico no espaço de Fourier, 1 sobre I ômega, vezes o campo elétrico, está relacionado com o potencial vetor. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo, no espaço de Fourier, o campo elétrico. Posso colocar um ômega aqui embaixo, um I aqui em cima. Eu estou sendo deliberadamente descuidado com os sinais, porque eu quero só mostrar para vocês o que vai virar isso no final. E aqui eu tenho o elemento de matriz 2, P. Agora eu tenho que lidar com essa parte aqui. E a gente pode lidar com isso, lembrando a equação de Heisenberg, né? Então, a coordenada do elétron comutador com hamiltoniano, isso daqui vai me dar IH cortado sobre M vezes o momento. Então, eu posso substituir isso dentro dessa equação aqui. Só. Isso aqui é uma parêntese. E a gente vai chegar numa coisa do tipo Q é 0. Substituindo aqui o P, né? Eu vou ter um M cancelando com M, o I vai cancelar com o outro I. E aqui eu vou ter uma coisa do tipo dois R H0. Só que o H0 é a hamiltoniana livre, né, do elétron. Esses níveis de energia do elétron são autoestados dessa hamiltoniana. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo Q é 0 sobre ômega. Aqui eu vou ter 2 menos 1, que multiplica 2R. Em outras palavras, esse operador momento, né, os elementos de matriz desse operador momento, são proporcionais aos elementos de matriz do operador posição. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo Q é escalar 2R1, e aqui eu tenho um fator que é ômega 1, 2 sobre ômega. Esse ômega 1, 2 é dado por essa
diferença de energia aqui. Então, aqui já dá para ver, por esse argumento de elementos de matriz, que esse operador de dipolo, né, que esse cara daqui, P escalar A, pode ser trocado por um operador da forma D escalar E, onde D é a carga vezes o operador posição. É o chamado momento de dipolo elétrico. Então, é assim que as pessoas, em geral, tratam os elementos de matriz desse operador, substituindo por essa interação aqui, efetivamente, né? Mas isso dá a impressão de que esse termo aqui ele só vai ficar importante quando eu estiver em ressonância. Então, só é válido, só é importante, né, no limite de ressonância, que é quando esse ômega 1, 2, né, quando esse ômega, né, fica da ordem de ômega 1, 2. Se o ômega for da ordem de ômega 1, 2, isso aqui é um termo de ordem 1. De resto, se o ômega for muito diferente de ômega 1, 2, esse cara daqui fica pequeno e aí a gente pode falar que isso aqui é pequeno. Então, dá essa impressão de que isso só é válido nesse limite. Então, parece que a gente fez as seguintes hipóteses. A primeira hipótese é a aproximação de comprimento de onda longo, né? A segunda hipótese é a ressonância, ômega 1, 2 da ordem de ômega. E a terceira hipótese que a gente fez foi que a gente negligenciou o termo quadrático no campo. Mas dá para mostrar que essas duas hipóteses aqui não são necessárias. A única hipótese necessária é essa daqui. Necessário para a gente poder fazer essa aproximação de dipolo aqui. Tratar o problema da interação da radiação com a matéria como o momento de dipolo produto escalar com o campo elétrico. Então, eu não vou entrar em detalhes disso, mas só para vocês verem, né? Tem como a gente fazer uma transformação unitária na Hamiltoniana. Deixa eu definir aqui. Então, a nossa Hamiltoniana até agora é o seguinte, os termos que a gente está interessado. A gente tem esse carinha daqui, que é 1 meio de 2m alfa. Voltando um pouco. Isso aqui é P alfa menos Q alfa a zero. Então, estou fazendo aqui, quando eu escrevo A avaliado em zero, estou fazendo essa aproximação de dipolo, mais um termo de Coulomb, que a gente tinha lá em cima, mais um termo de quantização do campo eletromagnético, esquematicamente uma coisa dessa forma daqui. Então, a gente define um operador de dipolo elétrico como sendo uma soma sobre todas as partículas, a carga vezes a posição da partícula. E eu vou definir um operador que é exponencial
de menos I sobre H cortado, D escalar A avaliado em 0. E esse operador, repara que ele é da forma XP de uma soma em J, de um coeficiente lambda J, AJ, menos um coeficiente, aqui tem um complexo conjugado, aqui é o lambda J, AJ d'H. Okay? Então, isso daqui é um operador de deslocamento, que a gente vai ver mais tarde como tratar esses caras. Okay? Então, a gente consegue mostrar que com essa transformação unitária aqui, definida desse jeito, eu consigo definir uma hamiltoniana H' transformada, que é TH, T'H, que é da forma momento canônico ao quadrado sobre 2m∞, mais o potencial de Coulomb, mais a parte de quantização do campo eletromagnético, mais alguns termos constantes, mais um termo de autointeração de dipolo, mais um termo da forma D escalar E. Campo elétrico vezes o momento de dipolo elétrico. Esse termo de dipolo, de autointeração de dipolo, tem que falar um pouco dele. É um termo meio chato. Ele é da forma soma em J, 1 sobre 2ε0, ele é o cubo. Eu vou ter a polarização εj escalar de polo ao quadrado. É um termo que aparentemente é divergente, tá? Geralmente esse cara é jogado para debaixo do tapete. Geralmente ele é ignorado. Ele é a desvantagem desse tratamento da hamiltoniana transformada, né? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que fazendo essa transformação unitária aqui, né? Alguns de vocês já sabem fazer isso, né? Por exemplo, o Igor e o Daniel já estudaram, né? No caso de optomecânica, já estudaram operadores de deslocamento, né? O Bruno também. Então, vocês sabem fazer essa transformação, vocês sabem mostrar que essa hamiltoniana daqui vai parar numa coisa dessa forma. E a vantagem disso é que essa nova hamiltoniana transformada, que é unitariamente equivalente à anterior, não tem mais campos ao quadrado. Então, não tem necessidade de artificialmente... Para mim, está tudo bem a gente jogar fora aquele termo com base nos argumentos que eu dei ali em cima. Mas é uma forma um pouco mais formal de você ver que aquele termo quadrático do campo pode ser abandonado sem sacrificar nada da dinâmica. O preço que você paga é a aparição dessa interação de dipolo aqui, depois você tem que justificar por que você tem que jogar ela fora também. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, isso é até uma questão não quero dizer que é uma questão em aberto, porque isso não leva a nada novo na física. Tá? Isso vem do fato de que a gente está forçando as coisas em certos gates, né, em certas escolhas de gates que talvez não sejam naturais para o problema. Mas tem esse artigo aqui, bem recente, parece pessoas bastante razoáveis, o Max Planck Institute, né? Que eles fazem um tratamento formal disso. Light Matter Interaction in the Long Wavelength Limit. E aí eles falam no ground state without dipole self-energy. Eles falam que essa alta energia do dipolo nessas aproximações são importantes para a própria consistência da teoria, né? Enfim, eu não quero entrar muito em detalhes disso, porque
não é o escopo aqui do curso, tá? Mas eles fazem essas aproximações de uma maneira bem rigorosa e mostram que, no final, você não pode jogar fora esse termo, simplesmente. Ele está lá, ele veio para ficar, mas, ok. Ele talvez não influencie em nada nas suas contas, nem resultados físicos que você queira estudar, mas ele está lá, né? E, por final, só para fechar, eu sei que foi muita coisa, muito formal, né? É formal e rápido ao mesmo tempo, não tem muito detalhe aqui. Eu queria só chamar a atenção que no livro que eu recomendei para vocês, que na verdade foi uma recomendação do Igor, né, e do Daniel, esse é o livro Introduction to Quantum Optics, né, do Aspect, Greenberg, Aspect e Fabre. Tá? Eles fazem um tratamento ainda diferente de todos esses que eu falei, que na minha opinião é o melhor. Okay? Mas eu queria mostrar todos para vocês, para a gente cercar o problema de todos os jeitos possíveis, né? Que é esse gauge de Goppert-Mayer aqui. Então, ele introduz, né, o potencial vetor. Né? Você pode aplicar uma transformação de gauge no potencial vetor, chamar um A' aqui, de A mais um gradiente de uma função f, e o U' vai ser o U menos a derivada temporal da sua função f. Então, eles introduzem um gauge, que é esse gauge de Goppert-Mayer. Cadê? Aqui. Eles introduzem um gauge onde a função f é dada por essa fórmula aqui. E aí você consegue fazer uma conta muito simples, né, para ver que nesse gauge a hamiltoniana pode ser escrita dessa forma aqui. Então tem uma forma de momento canônico aqui, tem a hamiltoniana da interação de Coulomb e tem o d escalar E, que é o que a gente queria desde o início. Lembrando que a gente começa com esse cara daqui, termina com esse cara daqui. E aí, quando a gente faz a aproximação de long wavelength, né, falar que o campo varia espacialmente muito pouco nas escalas de tamanho que a gente está interessado, a gente consegue mostrar aqui, por essa equação 2,59, substituindo R por R0, você vê que esse campo A' que ele define, né, esse campo que é equivalente de gauge do campo do potencial vetor, ele é zero. Então, a gente fica só com esse termo de interação. Então, está aí mais um tratamento, né, escolhendo o gauge apropriado. Então, tem várias formas de ver que a hamiltoniana que a gente vai ter que lidar ao longo do semestre da interação da radiação com a matéria é dessa forma, um momento de dipolo elétrico, produto escalar com o campo elétrico. Okay? Então, a gente vai agora assumir essa hamiltoniana e assumir a quantização do campo eletromagnético e partir daqui para concluir novas coisas sobre o campo eletromagnético quantizado, interagindo com a matéria quantizada. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Só para complementar, né, acho que um dos papéis importantes da aula de hoje é chamar essa distinção de física para matemática, né, da derivação do hamiltoniano, das equações de movimento, da quantização do campo, né? Mas também para chamar a atenção para esse conceito de teoria efetiva. Então, às vezes, a gente não tem uma derivação formal da dinâmica que descreve o nosso sistema, mas a gente tem uma hamiltoniana efetiva que descreve ele, né? Então, se vocês quiserem, né, num certo sentido, a gente teria sido igualmente razoável e honesto, na minha opinião, ter assumido isso aqui desde o início, falar, olha, gente, vou assumir aqui que a interação da radiação com a matéria é dessa forma, e a gente vai ver que isso leva a consequências consistentes com experimentos que a gente vai estudar ao longo do semestre inteiro. Então, isso teria sido igualmente bom do ponto de vista de física para mim, principalmente do ponto de vista de física experimental. Mas é bom vocês terem esses diversos pontos de vista, e é bom vocês verem isso, né? Eu sempre falo assim, nunca leve as suas equações físicas muito a sério. No final das contas, elas contam uma história, meio que uma ficção. Assim. Então é isso, eu vou parar de gravar aqui.
e até a próxima aula.